Os ditos grandes a ganharem todos e chicotadas psicológicas a aparecerem. Mais futebol português não poderia ter sido. Olá, sejam bem-vindos ao No Princípio Era a Bola, o podcast onde tentamos descomplicar o futebol. Eu sou o Diogo Pombo, comigo estão os habituês da análise. Ora viva Romalheiro. Viva Diogo, viva Tomás, cumprimentos a todos. Bom dia Tomás, da Cunha. Olá a todos. E sem rodeios vamos já olhar para o que vimos a rolar em campo. Caro ouvinte, daqui, posto emissor do Movimento da Música em Portugal. Eu sou Miguel Cadeira, diretor do Blitz, isto é um takeover. É isso mesmo, o podcast Posto Emissor tomou conta deste podcast que agora estava a ouvir. E temos um convite muito sério para lhe fazer. É para uma festa, diria mesmo uma grande festa. Vai ser no dia 12 de dezembro, na Mel Arena. E os bilhetes já estão à venda. O motivo desta celebração, 40 anos da Blitz. Isso mesmo, 40 anos da melhor música portuguesa, com concertos muito especiais dos Chutes e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João. O que vai poder ver, ouvir e sentir ao vivo é algo que promete ficar para a história, para a da Blitz e para a sua. Contamos consigo? No Bessa, o Benfica prosseguiu a sua lagificação com mais uma vitória. Esta por 3-0 contra um Boa Vista a fazer o que pode com o plantel no qual não pode inscrever jogadores há 4 janelas de transferências seguidas. Coxo foi novamente o imantoso as jogadas dos encarnados e além da sintonia que já se vê entre os laterais e os extremos, Rui, dar ao Turco as rédeas da equipa e condições para receber a bola de frente para o jogo tem sido o maior garante de crescimento deste novo Benfica. Sem dúvida, eu creio que parte exatamente de Coxo tudo aquilo que tem acontecido de muito positivo na equipa do Benfica. É óbvio que o Benfica ainda não tem um modelo de jogo erigido. Bruno Lage partiu, tal como nós dissemos, praticamente do zero quando começou a treinar e nós temos que olhar para estes praticamente 10 dias de trabalho que Bruno Lage tem com toda a equipa em conjunto e retirar que desses 10 dias praticamente só 6, 7 treinos é que existirão e obviamente o modelo de jogo só irá crescer com o jogo para jogo e sobretudo com as unidades de treino, mesmo sabendo, e isso é algo que os adeptos do Benfica provavelmente não irão gostar de saber, que o único microciclo semanal que o Benfica terá previsto nos próximos tempos será de 1 de dezembro a 8 de dezembro, porque até lá o Benfica irá competir praticamente de 3 em 3 dias ou 4 em 4 dias, ou muito episodicamente de 5 em 5 dias, e aí já dá para fazer mais alguma coisa, porque a verdade é que o conjunto de jogos, mais a paragem das seleções em que praticamente haverá mais uma nova debandada de jogadores, claro, quer em outubro, quer em novembro, não irá permitir a Bruno Lage fazer um trabalho como o Roger Schmidt desperdiçou, se quiseres, em 2 pré-temporadas em que não conseguiu aprender com os erros, principalmente nesta, e sobretudo porque também passou aquela primeira fase da temporada, as primeiras 4 jornadas, em que os jogos eram disputados de semana a semana e o Benfica já não terá essa oportunidade até dezembro, porque haverá sempre ou Liga dos Campeões, ou Taça de Portugal, ou Taça da Liga, portanto todas as semanas estarão preenchidas pelo menos com 2 jogos. Agora, olhando para aquilo que foram os jogos diante do Santa Clara e diante do Estrela Vermelha, é claramente mais difícil do que este jogo no Bessa e que o jogo diante da equipa açoriana, o Benfica deu uma resposta positiva. Agora também temos que olhar para o outro lado e perceber que há uma equipa que está a atravessar dificuldades imensas, tal como disseste e muitíssimo bem, há 4 janelas de mercado, não inscreve jogadores, portanto vai perdendo jogadores de janela de mercado para janela de mercado e hoje em dia é um pouco uma manta de retalhos, com jogadores com uma vontade absolutamente fantástica em darem o melhor pelo clube e um treinador que, do meu ponto de vista, o Cristiano Bacci, não está a fazer, bem longe disso, um mau trabalho. Ou seja, ontem vimos uma equipa do Boa Vista que em alguns momentos procurou pressionar alto, e ainda estou a falar da primeira parte, depois procurava baixar o bloco, mas não se meteu numa defesa absolutamente porfiada. Recordar, e muita gente esquecer-se-á face àquilo que foi o resultado, que a primeira oportunidade de golo é do Boa Vista, e é um lance em que Salvador Agra desperdiça uma situação de 4 contra 2, mais um aspecto que Bruno Lage terá que trabalhar, ou seja, a transição defensiva
também na sequência de bolas paradas ofensivas a favor do Benfica, e na segunda parte jogou o jogo pelo jogo, procurou pressionar em vários momentos mais alto a equipa do Boa Vista, mas como é óbvio a equipa do Benfica tem uma superioridade inigualável, principalmente naquilo que mais diferencia as equipas, que é a qualidade individual. No entanto, com Cockchu no centro do jogo, há um crescimento do Benfica de jogo para jogo, e essa, para mim, é a melhor notícia que se pode tirar desta partida. Eu creio que há um aspecto muito importante que já se notou, e nós falamos aqui no jogo diante do Santa Clara, e que está a ser reforçado, é a questão das microsociedades sobre os corredores laterais. A Carreras, Cockchu e Kerem Aktürkoğlu está cada vez mais afinada, e não é por acaso que os 2 primeiros golos surgem a partir do corredor esquerdo do Benfica, com o Kerem a fazer as 2 assistências, ou seja, no primeiro lance após receber a bola do Carreras, ganha a linha de fundo após superar adversários e oferece o golo a Pavlidis. E sobretudo esse aspecto que me parece importante: se nos 2 primeiros jogos o Benfica nunca conseguiu jogar com o avançado, desta vez o Benfica conseguiu jogar com o avançado e, sobretudo, o avançado continuou a querer jogar com a equipa. E o segundo golo é paradigmático disso mesmo. Provavelmente não é um golo que tenha chamado particularmente a atenção dos adeptos do Benfica, mas se olharmos a uma recuperação do Benfica no meio-campo defensivo, uma troca de bola que vai até ao Tomás Araújo e chega ao Florentino, e o Florentino, com um passe interior, encontra o Pavlidis nas entrelinhas, e o Pavlidis baixa praticamente até à entrada do meio-campo e consegue fazer uma variação do centro do jogo para o corredor esquerdo. E a partir daí, cá está, novamente, combinação Carreras com o Kerem Aktürkoğlu e o passe atrasado para o Cockchu a rematar de fora da área e a conseguir fazer o 2-0. Volto a frisar, o Cockchu tem um papel muito importante nesta equipa do Benfica, não só por aquilo que é capaz de construir, porque continua a baixar, e ontem vimos um Benfica mais perto de um 4-3-3 do que de um 4-2-3-1, mas Cockchu continua a baixar para a primeira fase de construção e a ser, em termos de construção, o jogador que... E é especialmente importante falar desse ponto, porque... na verdade, muitos têm discutido se o Benfica joga em 4-2-3-1 ou em 4-3-3. Certíssimo. Bruno Lage sempre jogou em 4-3-3. A questão é que os interiores não têm um posicionamento simétrico. Cockchu baixa para pegar na meia esquerda, e o interior direito, Rolaiser ou Auschwitz, normalmente dá mais profundidade na meia direita. E depois defendem 4-4-2, 4-3-3 a atacar, 4-4-2, assim é que é. A defender, sempre foi assim nos 3 jogos. Não é tão curioso assim do Auschwitz ter sido o segundo avançado do Benfica. Mas não é por isso que o posicionamento mudou muito. Verdade. Aliás, o Benfica praticamente até, e tu até referiste no teu programa de quinta-feira, o Benfica em termos defensivos é um misto entre o 4-4-2 e o 4-2-4, porque também acontece em vários momentos estarem praticamente as 4 unidades da frente em paralelo para procurarem dificultar a saída do adversário. Depois, em relação à segunda parte, e muito, muito rapidamente, dizer que a equipa do Benfica entrou claramente no modo de gestão, o que se compreende face também àquilo que foi a deslocação a Belgrado, as próprias circunstâncias do jogo em si, aquilo que obriga a dupla deslocação e até o Benfica depois ter aterrado em Beja, com pouco tempo de treino. O Benfica teve espaço, se quiseres, para dilatar o marcador, até porque o Boa Vista aí sim ainda se esticou mais em termos de terreno. Faltou, do meu ponto de vista, mais destreza, quer na criação, quer na finalização de oportunidades que o Benfica acabou por dispor, mas acaba por chegar naturalmente ao 3-0, frente a uma equipa que já estava, do ponto de vista físico, tremendamente desgastada, a aproveitar uma ligação longa entre o António Silva e o Artur Cabral, e depois o Artur Cabral a dar aqui também uma mensagem importante. Em 3 minutos mostrou que está presente e que vai ser uma solução que vai ser útil a Bruno Lage durante a temporada, porque Bruno Lage, neste caso, o Artur Cabral, tem essa capacidade. Ou seja, frente a um defesa que já estava muito corroído do ponto de vista físico, mas que é um jogador tremendamente forte do ponto de vista físico, conseguiu ganhar-lhe no corpo a corpo e depois desferir um remate que o Tomé não teve qualquer oportunidade de defender. Do meu ponto de vista, mesmo não tendo sido uma exibição absolutamente fantástica do Benfica, nem perto disso, já houve momentos
com alguma nota artística, nomeadamente nas combinações, nas tais micro-sociedades sobre os corredores, principalmente à esquerda, por parte do Benfica, e sobretudo, o mais importante de tudo, Bruno Lage, 3 jogos, 3 vitórias, primeira vitória extramuras do Benfica em termos de campeonato, o que não é muito normal suceder tão tardiamente, ou seja, já na 6ª jornada do campeonato, mas aqui há que olhar também para aquilo que foi a negligência de Roger Schmidt naquilo que foram as deslocações a Famalicão e a Moreira de Cónegos, que podiam ter tido o mesmo fim, acabaram por não ter, o Benfica conquistou 1 ponto em Moreira de Cónegos, e sobretudo algo que me parecia um objetivo por parte de Bruno Lage, que era o Benfica pela primeira vez não sofrer golos, o que acabou por se concretizar, permitindo pouco ao adversário, mas creio que o Benfica, quer no ponto de vista defensivo, quer a nível da organização, quer a nível da transição, e aqui remeto muito mais ainda para o jogo de Belgrado, tem aspectos que terá que refinar e que serão mais notórios, se quiseres, principalmente no jogo diante do Atlético de Madrid, daqui a pouco mais de uma semana. Tomás, não havendo o Rolaiser e jogando o Arches, não será nada inocente que ele tenha, que Lages pense nele precisamente para o centro-direita, que é o lado do Di Maria, que é um pouco predisposto a defender. Sim, há 2 formas de olhar para essa questão. Uma delas é essa, é um jogador que pode estar mais perto quando a equipa perde a bola nessa zona e compensar Di Maria. Depois pressiona como avançado para dar alguma agressividade superior em comparação com outros jogadores na primeira linha de pressão do Benfica. Mas nesta construção ofensiva de Bruno Lage, e repare-se que, insisto nesta ideia, o Benfica tem jogado sempre nesta estrutura, com uma ou outra nuance, mas sempre na mesma estrutura de 4-3-3, com o interior esquerdo, Coxo, a ter as chaves da equipa, e faz todo o sentido que assim seja. Já era uma das críticas mais claras do trabalho de Roger Schmidt. Agora, no centro-direita, e essa é a posição que realmente está livre, porque à esquerda, Aktürkoğlu fechado, neste momento, Pavlidis ao centro, Di Maria à direita, Coxo no papel de interior esquerdo. A posição que sobra para Auschwitz é a de interior direito, neste momento, insisto nesta ideia. Depois, a preocupação de Bruno Lage, uma das principais preocupações, tem sido dar conforto a Di Maria a todos os níveis. Ofensivamente, o que acontece, e não acontecia muitas vezes com Roger Schmidt, é que vai haver sempre movimento à frente do argentino. Auschwitz faz muitos movimentos de ruptura, e não quer dizer que também não possa baixar, mas tem um foco claro nestes movimentos de ruptura. Das duas, uma, ou para dar mais espaço a Di Maria para procurar o pé esquerdo por dentro, ou para ele próprio receber a bola em profundidade. O próprio Tomás Araújo também fez muitos esses movimentos de profundidade, e também já era hora, porque, enfim, o futebol já tem muito disto há alguns anos, de pararmos de dizer que se um central vai jogar lateral, então é porque a equipa quer defender. Isto já não faz qualquer sentido. As melhores equipas de Inglaterra, de Espanha também, jogam N vezes. Sim. O Barcelona joga com Koundé, o City joga com Walker ou com Rico Lewis, enfim, com jogadores de características mais defensivas muitas vezes, ou teoricamente mais defensivas, mas não necessariamente a pensar em defender melhor. E Tomás Araújo fez uma boa exibição, desde logo porque é um jogador resistente à pressão, mas também porque conseguiu chegar à frente várias vezes, não propriamente para desequilibrar, mas para ser um jogador que criasse a dúvida no adversário. E nota-se que há aqui pensamento de Bruno Lage para melhorar a equipa. E nesta altura o Benfica está longe de ser um conjunto perfeito, tem ainda muitas coisas para desenvolver, mais a defender do que a atacar, do meu ponto de vista, mas já há algum conforto para a maior parte dos jogadores. Pavlidis é uma questão de ser servido mais vezes na área do que tem acontecido para conseguir marcar mais golos. A relação Carreras-Aktürkoğlu, e dou aqui um espaço para vermos como será com Besta disponível nesse lado esquerdo, vai funcionando, com o lateral mais profundo por fora e Aktürkoğlu solto por dentro. Coxo no centro-esquerdo a pegar no jogo de frente, algo que não acontecia anteriormente, mas que acontecia no Feyenoord, e portanto é um regresso às bases. Exatamente. Para Orkun Coxo, e no lado direito a vontade de dar o conforto possível a Di Maria. Sim. O jogo mais... Curiosamente ainda há muita gente que faz confusão em relação à questão do Feyenoord, ainda bem que o Tomás tocou, porque na verdade aquilo que acontecia é que o Auschwitz tinha mais funções de 6, o Coxo tinha mais funções de 8, nós já tocamos aqui neste assunto claramente de frente para o jogo, e havia um jogador que por norma atuava com claras funções de 10, que era o Til, e foi essa a equipa que defrontou na final da Liga das Conferências, da primeira edição da Liga das Conferências, a Roma. Nós já tocamos nesse assunto várias vezes, e creio que também isto vai muito ao encontro daquilo que nós fomos dizendo ao longo da época passada em relação ao Benfica.
além da questão do modelo de jogo, eu creio que Roger Schmidt podia ter melhorado a equipa e nós demos claramente sinais nesse sentido, que se jogasse com 3 médios e se quiseres dentro desta estrutura em 4-3-3 que ele praticamente negou e a única vez que o utilizou foi para utilizar no decurso de um jogo o Kokshu como número 6 e parecia que estava claramente a querer queimar o Kokshu nessa partida, eu creio que era indiscutível que mesmo com um modelo de jogo tão previsível e desgastado e corroído como a equipa tinha, haveria sempre mais equilíbrio e se quiseres uma melhor ocupação, quer do espaço, quer do tempo, se o Benfica tivesse utilizado alguma estrutura com 3 médios no tempo de Roger Schmidt. E aproveito para dar uma nota rápida em relação ao Joel Silva, um lateral, médio, extremo. Fazes muito bem. Interessante, canhoto, compreende médio centro de origem. Sim, dentro de um Boa Vista com tantas limitações, júniores, juvenis, lesões dos principais jogadores, quase não tem opções de banco. Cristiano Bacci está a tentar levar a competitividade da equipa, mas seria bom que os dirigentes dos últimos anos percebessem que milagres não vão acontecer sempre. O jogo mais apetitoso da jornada aconteceu em Guimarães, onde o Porto visitou o Vitória para só desbloquear as operações na segunda parte, quando mudou a base da sua saída de bola e passou a libertar Francisco Moura da linha dos centrais. O lateral esquerdo deixou 2 assistências e o avançado Samu, pujante a atacar a profundidade, fez 2 golos. Tomás, a primeira parte do encontro foi bastante atravancada, com muitos duelos e poucos passes, mas os ajustes de Vítor Bruno a seguir ao intervalo acabaram por surtir bastante efeito. Sim, foi um jogo com um foco estratégico muito apurado de Vítor Bruno, e não estou a dizer que tudo resultou, mas teve clara preocupação em construir de forma pensada para desmontar o 4-4-2 defensivo do Vitória. E há aqui uma nota inicial, é que deixando o Otávio de fora, perde um pé esquerdo a construir desde trás, e não quis abdicar desse pé esquerdo, e portanto tentou criar um 3 contra 2 face à primeira linha do Vitória, com um pé esquerdo de Francisco Moura, não um central de permanência, porque muitas vezes envolvia no lado esquerdo, por fora ou por dentro, mas na segunda parte realmente conseguiu fazer até mais diferença, já ganhando a zona interior muitas vezes para, por exemplo, assistir Samu com um passe em profundidade na altura para o golo. Depois ainda faz o cruzamento que deu mais um golo ao Futebol Clube do Porto, mas de facto esta multifuncionalidade de Francisco Moura, quase a Nuno Mendes se quisermos, foi a grande nota de destaque desta equipa do Futebol Clube do Porto com esta vitória em Guimarães. A preocupação de conseguir encontrar vantagens dentro do bloco do Vitória e de conseguir progressões limpas desde trás, e aí Francisco Moura foi realmente muito importante. Vimos a certa altura Eustáquio também a lateralizar muito a posição para dar com o Galeno aberto o espaço interior. Viu-se muito isso no segundo gol do Porto. Francisco Moura, exatamente. Portanto, algumas variações na construção baixa do Futebol Clube do Porto. Outro jogador que melhorou esse aspecto foi Néuan Pérez. O Vitória foi muito passivo, a meu ver, na primeira parte. Na segunda tentou chegar-se mais à frente, mas no primeiro lance em que tenta fazê-lo, o Néuan Pérez mete um passe vertical para o PP na meia-direita, e daí surge a combinação que dá o primeiro golo. Lá está, com o outro lateral em evidência, e o João Mário tem sido bastante subvalorizado nos últimos meses. A meu ver, é um jogador com grande propensão ofensiva e alto critério no último terço. Portanto, os 2 laterais aqui com influência claríssima no jogo do Porto. Já se percebeu também que Samu, mais do que ser um jogador de muita envolvência, será um jogador de produção para ser servido em zonas onde realmente pode marcar a diferença, e isso é no espaço nas costas da defesa, é dentro da área para finalizar cruzamentos. Foi um Porto muito eficaz, mais do que um Porto espetacular. A equipa sabia aquilo que pretendia fazer e conseguiu castigar com bastante eficácia o Vitória. Não havia grande espaço para dúvidas. No que diz respeito ao último terço, à finalização, Samu é outro jogador na comparação com o Namazo. Desiludiu-me um pouco o Vitória, poderemos falar sobre isso, para já ouvimos a análise do Rui, se calhar. Rui, das vezes em que o Samu teve que ser solicitado em apoio, quando o Porto estava a ser pressionado um pouco mais em cima, ainda se notaram bastantes dificuldades do avançado em receber a bola, ficar com ela e depois servir os companheiros de frente. Mas isso não será, claro, as suas principais qualidades? Sim, mas isso serão aspectos que o Samu terá que trabalhar com o tempo. Nós tínhamos tocado exatamente nesse aspecto, a capacidade do Samu a jogar, por exemplo, de costas para a baliza, que é algo que ele nunca foi muito trabalhado ao longo da carreira, mesmo sendo a opção natural nas seleções jovens espanholas. Ele é claramente um avançado de ataque ao espaço, e se lhe dá um espaço nas costas é corrosivo, tal como mostrou no lance do 0-2, e é também, e aí está outra das
suas principais características, é um avançado tremendamente poderoso dentro da área, com uma facilidade de remate muito grande, e o golo acabou por surgir com grande espontaneidade, o 0-1 e mesmo até a finalização do 0-2, em lances que são característicos daquilo que Samu pode no imediato trazer à equipa do Futebol Clube do Porto e que, no meu ponto de vista, é concretamente uma mais-valia para a posição de avançado centro. Eu concordo com as ideias gerais do Tomás. Eu creio que aquilo que o Futebol Clube do Porto passou em Guimarães foi uma imagem diante do Vitória de grande maturidade, ou seja, na primeira parte, diante de um Vitória que consentiu muito pouco do ponto de vista defensivo e que assentou principalmente a sua exibição na organização defensiva, que foi mais ou menos bem conseguida na primeira parte e que depois descambou por completo na segunda parte. O Futebol Clube do Porto foi uma equipa que foi adulta em campo, e essa expressão de ser adulta em campo para uma equipa que trabalha com este treinador há pouco mais de 2 meses, que teve transformações profundas em termos de plantel, que fez uma pré-época sem reforços e que está a integrar, do meu ponto de vista, muito bem os reforços passo a passo, é claramente um sinal muito positivo, porque se reparares, o Futebol Clube do Porto foi praticamente o dono da bola na primeira parte, tirou claramente a força e creio que o Tomás há pouco tocava exatamente nesse aspecto, a desilusão que foi principalmente o Vitória do ponto de vista ofensivo. E há um ponto-chave, é que o Vitória agora joga com mais um médio e menos um extremo. Ou seja, a equipa não tem capacidade de, defendendo baixo, depois esticar o jogo e chegar à baliza do adversário. Precisa de crescer mais alguma em apoio, juntar passes, envolver os médios. Isso poucas vezes aconteceu e, claro, o Costa teve uma tarde descansada. Verdade, e o Futebol Clube do Porto teve essa capacidade, ou seja, de anular o meio-campo do Vitória, que, tal como o Tomás estava a dizer, não tem apenas 3 jogadores, tem um quarto jogador que poderia criar situações de superioridade numérica, que não conseguiu criar. O Futebol Clube do Porto acaba por ter as 2 aproximações mais perigosas à baliza adversária na primeira parte, mas não podemos dizer que foi um Futebol Clube do Porto muito rico em termos de criação, não foi. Agora, o Tomás tocou num ponto essencial, não havendo Otávio, houve perspicácia por parte do Vítor Bruno a colocar o Zé Pedro no centro-direita, espaço onde se sente mais confortável, o Neuan Pérez no centro-esquerda, mas em termos de construção no centro, e o papel dele no primeiro golo é absolutamente nuclear, porque é um passe interior para o PP que dá origem a toda aquilo que foi a jogada, mas muito mérito do PP a sair, até com um primeiro toque não foi muito conseguido, a sair do Tomás Ribeiro e a conseguir entrar com a bola no meio campo defensivo, meio campo ofensivo, a partir do meio campo defensivo, e aí viu-se, por exemplo, que do ponto de vista da organização defensiva do Vitória, que estava a ser irrepreensível nesta temporada, e é bom recordar que o Vitória chegou a este jogo com 10 vitórias em 11 partidas, e isso é absolutamente notável, mas a capacidade quase todos os jogos. Sem dúvida nenhuma. Mas a capacidade que o PP teve para desenvolver o lance, atrair o Tomás Ribeiro, disposicionando, lançando depois o João Mário, que acaba por bater o João Miguel Mendes. E quem é que vai fazer as costas, quer do Tomás Ribeiro, quer do João Miguel Mendes? É o Borevkovic, que sai do centro-direita. E com isto o João Mário, que concorda inteiramente com o Tomás, independentemente da qualidade esdrúxula que tem um jogador como o Martim Fernandes, que é um talento absolutamente enorme, quer para o Futebol Clube do Porto, quer para o futebol português, coisa já agora não justificava. Não estou a dizer que é o melhor médio do plantel do Porto, mas também não é um inapto, como às vezes parece. Não, mas cá está, para um jogo desta dimensão, se calhar fez mais sentido apostar num jogador como o Eustáquio, claramente mais batido, do que um jogador que ambos gostamos bastante, como é o Vasco Sousa, porque o Eustáquio, em termos de primeira fase de construção do Futebol Clube do Porto, e já tocámos nesse aspecto, acabou por ser um jogador muito importante na segunda parte, e tal como o Diogo há pouco referenciava, não existiria segundo golo se não houvesse a sagacidade por parte do Eustáquio em criar uma linha de passe sobre a esquerda para o Diogo Costa, porque o golo começa, curiosamente, no Diogo Costa, e depois é tal coisa. O Porto tem os 3 médios no seu próprio meio campo e os laterais projetados. Exatamente. Com a ideia de atrair o Vitória e partir o adversário. Completamente. Uma nota completamente. Também em relação à escolha de Zé Pedro por Otávio. Otávio tinha cometido erros graves nos jogos anteriores e este era um jogo onde claramente Vítor Bruno queria evitar esse tipo de erros contra uma equipa a jogar em casa e que tem feito um início de época extraordinário. E não me parece que Zé Pedro seja melhor do que Otávio, isto na versão ideal, vamos colocar as coisas assim, dos dois, mas Zé Pedro é um jogador muito sóbrio, muito fiável,
não erra muito também porque não se expõe tanto ao erro. E acabou por ser importante, quer nos duelos, quer no controle de cruzamentos. Sim, e os duelos ganhou praticamente todos, se não ganhou todos. Sim, foi uma exibição quase imaculada de Zé Pedro. Verdade. Com isto, não quero tirar qualquer tipo de mérito ao Nelson Oliveira, jogador que já falámos várias vezes aqui ao longo da temporada, e que tem sido um elemento muito importante na equipa do Vitória, mas a verdade é pela forma, não só como desgasta os adversários, pelos movimentos que proporciona e acabam por libertar muitas vezes espaço para os seus colegas de equipa, mas a verdade é que o Vitória foi praticamente inexistente do ponto de vista ofensivo, e aí há um claro mérito da forma como o Futebol Clube do Porto se organizou. Depois, deixa-me só reforçar aqui uma ideia do Tomás. A última palavra vai claramente para o Francisco Moura. O Francisco Moura cumpriu a todo o campo neste jogo diante do Vitória. Para mim, independentemente dos 2 golos do Samu, acaba por ser a grande figura do jogo, porque foi competente na primeira fase de construção, a nível do passe, procurando soluções diferentes a nível do passe, muitas vezes até passes interiores, o que foi digno de nota de um jogador como o Francisco Moura, e depois na segunda parte, com mais liberdade, está no 2-0 com uma ação absolutamente tremendamente interessante pelo espaço interior, que é a tal situação em que o Eustáquio acaba por criar a linha de passe à esquerda após o passe do Diogo Costa, mas o Francisco já estava no espaço interior, depois progride e faz o passe no espaço para o Samu, e sobretudo no terceiro golo, que é uma combinação muito bem gizada e algo que eu e o Tomás já aqui tínhamos tocado a partir da aquisição do Francisco Moura, que era a capacidade que o Moura e o Galeno têm para se complementar, e viu-se que já há essa complementariedade entre estes 2 jogadores. Desta vez combinaram pelo espaço exterior, mas há vários momentos em que Francisco Moura é capaz de atacar o espaço interior e ser o Galeno a dar largura, como noutros o Galeno vem para dentro e o Francisco Moura tem a sagacidade para dar mais largura, mas a combinação é excelente, a forma como o Francisco Moura ganha a linha de fundo e depois olha para o jogo e percebe onde é que está o espaço, e o espaço estava entre o Tomás Ribeiro e o João Miguel Mendes para a finalização vitoriosa do PP, que volto a frisar, é um jogador claramente com capacidade para desequilibrar. Creio que se sente mais confortável a jogar da partida direita e não tanto do corredor central. Veremos como será quando Fábio Vieira estiver pronto, mas deixar uma nota, porque Ivan Reimer foi um jogador tremendamente importante para o Futebol Clube do Porto desta primeira fase da temporada, e no jogo em Guimarães acaba por nem sequer ser suplente utilizado. Mas reforçar essa ideia, PP tem normalmente problemas a nível da definição, principalmente a nível do remate dentro da área, não melhorou particularmente em Guimarães, mas surgiu no momento decisivo para fazer o 3-0 com um golo inabitual dele. E se há Tiago Santos a chegar ao lado direito da seleção portuguesa, do lado esquerdo pode ser Francisco Moura, que tem esta sem dúvida margem de progressão para se tornar um lateral esquerdo à imagem de seleção e com o nível de seleção. Atenção, não estou a dizer para agora, mas a médio prazo. Não, mas como tu disseste e muito bem, a exibição do Francisco Moura é uma exibição claramente a Nuno Mendes em Guimarães, e num jogo que já representa um alto grau de dificuldade, tendo em conta aquilo que é o campeonato português. Seguimos para Alvalade, onde só uma figura de culto do futebol mexicano e mundial evitou uma derrota mais rechonchuda para o AVS, que não é o Aves. O mexicano Guillermo Ochoa, com os seus 39 anos, parou 6 remates, mas não os 2 de Vítor Gyökeres nem o de Konrad Arder, o outro avançado matulão e louro que agora o Sporting tem. Rui, mesmo sem o lesionado Pote e toda a sua esperteza no último terço do ataque, a equipa de Ruben Amorim mostrou que, sejam quais forem as peças, que parece estar muito bem oleada. Está tremendamente bem oleada. Aquilo que aconteceu diante do AVS foi uma verdadeira avalanche ofensiva do Sporting, e não deixa de ser curioso, num fim de semana em que Leonardo Cohen faria anos e que Nick Cave completou 67 anos, recorrermos à palavra avalanche para definir aquilo que foi, do ponto de vista ofensivo, o jogo do Sporting. Muito fecundo do ponto de vista ofensivo, e sobretudo houve a tal sagacidade. Não havendo Gonçalo Inácio, não havendo com o Katami e o Morita, do meu ponto de vista, bem no banco de suplentes, e não havendo sobretudo Pote nem Edwards, porque se seria o substituto, Edwards estivesse disponível, Edwards jogaria no centro-direita e Trincão no centro-esquerda. Eu creio que o Sporting mostrou uma complementariedade muito grande entre os 3 avançados, com a estreia de Arder, mas deixa-me reforçar a ideia que com um corredor esquerdo totalmente novo, Mateus Reis a jogar como central pela esquerda, Bragança no centro-esquerda, Nuno Santos na ala esquerda e Arder a jogar como avançado esquerdo,
creio que o Sporting conseguiu, mesmo com esta reconstrução que foi um bocado forçada, manter a competitividade e a qualidade, sobretudo a qualidade, nos 3 corredores. Agora, aquilo que aconteceu é que sem Pote vimos um Gyökeres muitas vezes oferecer apoios frontais, e esse aspecto é um aspecto muito importante naquilo que é o crescimento de um jogador como Gyökeres. Gyökeres foi a grande figura do campeonato passado de forma tremendamente indiscutível, e a verdade é que é um avançado que não para de evoluir, e aquilo que nós notamos, e quer o Tomás, quer eu, que já tínhamos reforçado aqui esse aspecto, já no final da época passada, mas principalmente no início desta temporada, é que Gyökeres está um avançado mais capaz de oferecer apoios frontais. E o jogo com o Lille é um dos melhores nesse sentido, desde que está em Alvalade. Sem dúvida, Tomás. E creio até... Não diria tanto, mas também acaba por ser importante desde logo no primeiro golo. Sem dúvida, e como já te ouvi a fazer a análise ao jogo diante do Lille, eu creio que naquela primeira parte o papel do Gyökeres é tremendamente preponderante face àquilo que foi a forma como o Lille pressionou o Sporting, pressionando de forma alta e criando dificuldades às ligações que o Sporting procurava estabelecer de forma curta, buscando uma construção mais longa, e foi muitas vezes essa capacidade que o Gyökeres tem, não só a saltar a profundidade, mas também de agora fomentar um bocado apoios frontais, que trouxe quer o Pote, quer o Trincão, que do meu ponto de vista foi o elemento mais decisivo nesse jogo, se quisermos do ponto de vista ofensivo, porque o central esquerdo do Lille, o Alexandre, não saltava, e o Trincão teve espaço a partir das entrelinhas para até poder ter sido mais desequilibrador do que aquilo que naturalmente foi. No jogo diante do AVS, sobretudo isso, Arder tem muito pouco a ver com o Pote, ou nada se quisermos, mas soube ocupar aquela função de avançado esquerdo com muita qualidade, principalmente naquilo que eram os ataques à profundidade. É esse o seu ponto forte, foi esse o ponto forte que Ruben Amorim pretendeu explorar. Ele está ligado ao 1-0, e creio que o 1-0 é um golo de antologia criado pelo Sporting, se pensarmos em termos de trabalho coletivo, ou seja, a bola a rodar entre a esquerda, o centro e a direita, e basta procurar o passe para o corredor central, onde o Yilmaz aparece, uma excelente combinação. Simples à vista, mas com um trabalho notável. Sem dúvida, é um trabalho de equipa absolutamente superlativo, com o Yilmaz a combinar com o Gyökeres, e cá está, não havendo Pote, o Gyökeres a dar o apoio frontal para o Yilmaz a aparecer em zona mais adiantada, e depois o passo de ruptura para o Arder fazer numa definição que parece simples, mas também tem o seu grau de dificuldade, bater o Momo Ochoa, que, tal como tu disseste e muito bem, impediu, se quiseres, o AVS de ser goleado copiosamente em Alvalade, porque o Sporting produziu muito mais do ponto de vista ofensivo do que para construir os 3 golos que construiu. Depois, no segundo golo, a repetição dos protagonistas, aqui com o Yilmaz a ter mais uma vez um papel importante numa recuperação em zona intermédia, mas face à forma como a equipa do AVS estava a posicionar para atacar, a apanhar a equipa claramente em contrapé e a fomentar imediatamente uma contra-transição. Aí o Arder, num dos seus poucos momentos em que conseguiu meter um passe bem na profundidade, é um aspecto que terá que evoluir, mas conseguiu aí meter bem o passe no tempo certo na profundidade para a definição do Gyökeres, avassalador como é seu timbre no ataque à profundidade, e depois o 3-0 a surgir de forma natural na segunda parte, mas deixar-te uma nota sobre esse golo. O AVS na segunda parte procurou pressionar de forma mais alta, mudou, por exemplo, algo que me pareceu bastante errado na primeira parte, que era a forma como estava a defender a 5, protegendo mais o corredor direito do que o corredor esquerdo. Na segunda parte fez o inverso, protegeu mais o corredor esquerdo, jogando basicamente com 2 laterais esquerdos, ainda que o Rafael Rodrigues tivesse mais liberdade e o Kiki Afonso ficasse mais fixo e fosse central pela esquerda em momento defensivo, mas é um lançamento lateral em que a bola acaba por chegar ao Dibaste. Depois a capacidade que o Dibaste tem em bater de forma longa para superar a pressão do AVS e encontrar Gyökeres, e Gyökeres muito rapidamente a variar o jogo para o Trincão, que conduz a bola, leva os adversários pela frente e no momento certo consegue explorar a desmarcação do Gyökeres no espaço centro-esquerda e oferece-lhe o 3-0, com a curiosidade do Gyökeres acabar por fazer 2 golos e 2 pré-assistências num jogo em que o Sporting acaba por apenas marcar 3 golos, mas ele está com esses 4 momentos ligados aos 3 golos do Sporting. Há vários pontos de destaque nesta vitória e não apenas em relação ao jogo jogado, isto é, o Sporting, tal como a Aroca, voltou a fazer muitas mexidas no 11, estas forçadas em grande medida,
sem se ressentir propriamente em termos de superioridade e impacto no resultado. Agora, do ponto de vista exibicional, houve algumas alterações. Não é que o Sporting não tenha criado de todas as formas, mas houve posicionamentos diferentes em certos momentos. Desde logo o Arder muitas vezes fechava mais o posicionamento junto de Gyökeres. Lá está, mais preso à linha defensiva em muitos momentos, e Gyökeres a baixar em apoio. E essa é uma nota de evolução no jogo do sueco e por consequência também na forma como o Sporting consegue explorar o corredor central, e isto era importante na ausência de Pedro Gonçalves, muitas vezes isolando o Nuno Santos no lado esquerdo, mas sem um melhor aproveitamento por parte do jogador português, ala esquerdo dos Leões. A nível de construção, De Basse está num plano excelente, como aliás seria de esperar de um jogador que já no Anderlecht e na seleção da Bélgica mostrava atributos fora do comum para construir. Agora, parece-me que esta versão, ou seja, com 2 pontas de lança, não vai ser tão explorada como foi na época passada com Gyökeres e Paulinho. Não me parece que o Ruben Amorim veja nesta equipa o Sporting ideal. É mais uma alternativa e vai ser utilizada seguramente. O Paulinho tinha jogo entre linhas, é diferente. Exatamente. Isso mesmo. E acaba por ser menos natural. Entendo que se queira já dizer que podem jogar perfeitamente em conjunto, e o Sporting não teve qualquer dificuldade em adaptar-se. Isto é mais uma marca que fica do Sporting, é a facilidade de adaptação a diferentes adversários, a diferentes ausências, a diferentes contextos. O Sporting consegue normalmente responder com um alto nível de interpretação do jogo, mas aí acaba por ser menos natural o desenvolvimento ofensivo. Pote liga com Morita, liga com o ala esquerdo, liga com Gyökeres, liga com Trincão. Arder não liga propriamente com ninguém. Com a baliza. Acabou por ser o Sporting à procura de dar conforto, dar movimentos naturais a Arder. Isso foi perfeitamente conseguido, mas não me parece que vá ser uma versão tão utilizada como foi na época passada com Paulinho e Gyökeres. De qualquer forma, muito mérito para a estreia do jovem dinamarquês, dentro de lá está daquilo que pode oferecer, que é esta potência, agressividade, relação com a baliza também, e é um grande golo, recepção e remate de pé esquerdo. Depois há outras excelentes exibições, Diomande, Hjulmand, que fez a melhor exibição da temporada. E atenção, Diomande perfeito diante do Lille, que foi um jogo com um grau de dificuldade bem mais elevado. E é o tal central de referência para este Sporting do ponto de vista defensivo, não só, mas muito do ponto de vista defensivo. E repare-se que temos dito que o Sporting marca muitos golos e constrói muitas oportunidades, é verdade, mas também não tem permitido oportunidades e não tem sofrido golos. São 5 jogos consecutivos sem sofrer para a equipa de Amorim, portanto está a atravessar um momento de altíssima consistência exibicional. E no momento em que o Kovacevic regressa de lesão, do meu ponto de vista, não faz qualquer sentido haver alteração na baliza. Eu creio que o Franco Israel deve manter a titularidade diante do Estoril e possivelmente diante do PSV, que é o jogo que eu creio que será extremamente interessante de acompanhar na próxima terça-feira, porque acredito que o Sporting, independentemente do valor do adversário, pode conseguir um resultado europeu fantástico. E fantástico não é só, diria, entre o empate e a vitória em Eindhoven, mas se o Sporting consegue uma vitória em Eindhoven, está praticamente à segunda jornada com um pé dentro do play-off, porque dir-te-ia que 8 pontos chegarão para uma equipa, para qualquer equipa conseguir atingir o play-off. Só que se o Sporting ganhar diante do PSV, tem um crescimento em termos de Liga dos Campeões que é extremamente importante e pode sonhar até, se quisermos, eu não acredito nos 8 primeiros lugares para qualquer equipa portuguesa, mas ficar na parte de cima entre o 9º e o 24º classificado, porque esses 2 jogos fora que o Sporting vai ter, quer com o PSV, quer com o Sturm Graz, podem permitir ao Sporting conseguir 2 vitórias fora de casa e, sobretudo, eu creio que dá um impulso muito positivo para a equipa do Sporting, nomeadamente para o jogo difícil que terá em casa neste primeiro conjunto de jogos em termos de Liga dos Campeões. E vamos à nossa Rivienga, porque à 6ª jornada já temos 4 mudanças nos bancos. Depois de Braga e Benfica, também o Estrela da Amadora e o Farense decidiram trocar de treinador ao fim de poucos encontros. No primeiro caso, o prejudicado foi Filipe Martins, chegado no verão à Reboleira. No segundo, o visado foi José Mota, que após o 10º lugar no último campeonato acumulou meia dúzia de derrotas nesta edição. Tomás, o chicote do futebol português continua com pouca paciência e misericórdia. Sim, completamente. Há poucos meses víamos o Estrela e até da parte dos adeptos, Filipe Martins volta a casa e bem-vindo a casa e estás em casa. Enfim, este tipo de apelo ao lado emocional, e está tudo bem nesse sentido.
mas depois realmente é preciso ter alguma compreensão do contexto. O Estrela tem, a meu ver, um dos piores planteios do campeonato. Verdade. A par do Nacional, o Farense também está nesse lote, quanto a mim, perdeu imensos jogadores importantes. Repare-se que o Estrela fez um plantel de novo. O plantel é praticamente todo novo. Já se percebeu também que há um lado de marketing que saiu reforçado com a construção deste plantel e também do treinador, já falámos sobre isso. Mas quem são as certezas do plantel? Não há certezas neste plantel do Estrela da Amadora, nem a defender nem a atacar. O que se viu foi Filipe Martins a tentar fugir um bocadinho ao rótulo que trazia do Casa Pia, quer a nível de sistema, quer a nível de ideias para o jogo. Certo. Sim, utilizando mais uma defesa a 4 muitas vezes. Só que depois é um plantel sem referências técnicas. Nani começou a jogar recentemente e de facto é o jogador que contraria um bocadinho essa falta de referências, mas depois vamos setor a setor e de facto há muitas limitações. O próximo treinador não vai ter vida fácil, não estou a dizer que vai descer, não faço ideia, até porque há outras equipas com muitas dificuldades também. Com mesmos problemas. Mas é um plantel que não está feito para ter tranquilidade. Ponto. Depois há aqui jogadores que são incógnitas e que realmente podem chegar-se à frente. Podemos falar das estrelas, o Giovane, Nani, Ferro, também com bastante estatuto. Mas entre lesões, a construção natural de uma equipa que é toda nova, há alguns erros graves individuais. Estou a lembrar-me, por exemplo, do jogo contra o Boa Vista. Os golos são inadmissíveis e não são culpa do treinador. Completamente. Portanto, e não estou a desculpar o trabalho de Filipe Martins, que estava obviamente longe de ser perfeito, mas é preciso ter alguma noção da realidade. E o Estrela vai sofrer muito provavelmente, a menos que depois em janeiro opte por trazer mais jogadores, mas o plantel não está feito para ter tranquilidade. Tem muitas lacunas que não vão ser facilmente resolvidas, independentemente de haver qualidade individual em algumas posições. Sim. Rui, a única coisa que pode ajudar no curtíssimo prazo estas duas equipas é que vem aí uma paragem de seleções e no caso de Farense e Estrela, como não, tem muito poucos ou nenhuns, sem dúvida, os jogadores a irem à seleção, vai ter aqui algum tempo para o próximo treinador. E esse tempo será muito importante porque é um tempo que os grandes não têm, que o Sporting de Braga também tem muitas dificuldades em ter, principalmente essas equipas, que são as equipas que servem mais jogadores às seleções. Agora, por exemplo, custa muito que uma equipa como o Estrela da Amadora, que foi claramente pensada também como uma expectativa de marketing, mas reparemos numa coisa: em que mundo e em que campeonato é que Giovane Cabral, Alan Ruiz, Nani e Rodrigo Pinho podem jogar juntos? Em nenhum, porque a bola não sai do pé independentemente. De criar uma equipa, não apenas criar um plantel, mas criar uma equipa em função disso. Sim. Agora, o que me parece, e isto é uma opinião de quem não está por dentro do Estrela, infelizmente não tive a oportunidade de ver um documentário que a Sport TV passou ainda recentemente sobre o fecho do mercado do Estrela da Amadora, em que estas pessoas acabaram por estar todas juntas, mas aquilo que me causa mais estranheza é que um diretor desportivo, que do meu ponto de vista se calhar até tem mais culpa na construção do plantel do que o próprio treinador, é promovido para treinador principal e não está em causa coisas que esse diretor desportivo disse enquanto era treinador da equipa sub-23 do Leixões, que foram profundamente lamentáveis e que na altura eu tive a oportunidade de responder a isso que ele disse, que foram verdadeiras aberrações, mas não vai ser ele, e mesmo tendo sido ele responsável pelas escolhas dos jogadores, que vai conseguir fazer com que estes 4 jogadores joguem juntos, porque é impossível uma equipa ser competitiva na primeira divisão se não tiver, por exemplo... Já numa fase adiantada. Exatamente. Jogadores como o Kikas e como o André Luiz, por exemplo, são importantes nesta equipa, porque são jogadores que são capazes de atacar a profundidade. E isso obriga-te a que jogues pelo menos com 2 dos 4 jogadores a que eu te referenciei. O plantel foi construído um bocadinho... com a mania das grandezas, e coloco esta expressão entre aspas, certo. Mas o Estrela tem outros objetivos, precisa de jogadores precisamente como Kikas. Kikas está a ser a principal peça ofensiva nesta temporada. Verdade. E depois deixar de dizer e reforçar aqui uma ideia do Tomás em relação à questão do Estrela da Amadora. É impossível que uma equipa seja competitiva com o 4º e o 5º central de um plantel imaginário de início de época a jogarem de início. Quer dizer, quando se faz uma apresentação como aquela que se fez como ao Filipe Martins, quando se faz a tal promoção até do trabalho do treinador no último dia de mercado, não faz sentido que nós cheguemos a 23 de setembro ou 22 de setembro e o treinador seja despedido. Para mim isso não faz qualquer sentido.
há muito pouco de culpa do treinador naquilo que está a acontecer no Estrela da Amadora, independentemente de erros que tenham acontecido, mas há muitos erros individuais. O próprio Ferro, quando entrou na equipa, e eu percebi que o Filipe Martins tinha pressa em estrear o Ferro, porque o Ferro, apesar de tudo, tem o currículo, se quiseres, mais consistente de todos os defesas centrais do Estrela da Amadora. O Ferro foi tremendamente errático na estreia, está ligado aos golos sofridos por parte do Estrela da Amadora. E é verdade, um jogador que possa ter esse peso na equipa do patrão. Verdade, este tipo de equipas precisa de um bom guarda-redes, um bom central e um bom ponta de lança. O resto logo verdade, mas óbvio. sem ter estas 3 figuras e é muito difícil. Se tu não tens nenhuma dessas 3 figuras, ou se quiseres tens uma que é o Kikas, que anda a dar a tudo pela equipa, mas não tens um grande médio centro, não tens, e provavelmente até o médio centro que pode até ganhar mais peso nesta equipa do Estrela, se conseguir adaptar bem ao futebol português, é o Igor Jesus ou até o Daniel Cabral, que nem sequer tem sido opção até ao momento, mas sobretudo não é uma dupla de centrais formada pelo Tiago Gabriel e pelo Dramé que vai conseguir salvar esta equipa do Estrela da Amadora. E reparem, e Tomás, estás à vontade para discordar de mim, um guarda-redes como o Bruno Brígido, que está na linha média do futebol português, claramente como um guarda-redes de linha média, mas que encaixa perfeitamente no perfil de uma equipa como a Estrela da Amadora. Olhando para o resto da equipa, não é todo um problema. Verdade, mas tem cometido erros garrafais nestas primeiras jornadas por culpa, obviamente, da falta de qualidade individual. Diria. Exatamente, que esta equipa tem, porque é uma equipa tremendamente instável a defender. Mesmo assim, eu creio que não faz sentido estar a despedir o treinador, principalmente antes da paragem de outubro para as seleções. Creio que deviam ter sido dados mais oportunidades ao Filipe Martins, até para reaver os jogadores que estão lesionados, e recordar que Miguel Lopes e Ferro estavam a começar a formar a dupla de centrais que se desfez imediatamente porque ambos se lesionaram, e sobretudo em relação ao Farense, para terminar, e não me esquecendo, obviamente, que creio que não faz qualquer sentido que um diretor desportivo seja promovido pelo menos, e é essa a informação oficial, pelo menos por 2 jogos para treinador principal da equipa. Isso parece uma aberração face àquilo que é o futebol português, e podemos dizer que até em termos de futuro, quem é o treinador que quer ir para a equipa do Estrela da Amadora se esse senhor continuar como diretor desportivo, porque há aqui qualquer coisa que não bate certo. E se olharmos para o percurso anterior, foi treinador da equipa de sub-23 do Leixões, com este presidente na altura a ser o presidente do Leixões. Isto cria aqui, obviamente, problemas a quem possa vir a aceitar o cargo de próximo treinador do Estrela. Em relação ao Farense, eu creio que José Mota perde jogadores absolutamente nucleares. Houve um estagnar em termos de modelo de jogo. Praticamente. Sem dúvida, porque a verdade é que se não há Ricardo Velho, as derrotas do Farense destas primeiras jornadas teriam sido muito mais pesadas, porque a verdade é que, por exemplo, houve um jogador que a época passada, do meu ponto de vista, teve um papel muito importante na equipa do Farense, e aqui em brincadeira com os nossos ouvintes, o Tomás também o referenciou várias vezes durante a temporada passada, que foi o Gonçalo Silva, que assumiu muito bem o papel de patrão da defesa do Farense. E a verdade é que o Farense, nem com Arthur Jorge, nem não com a Raul Silva, para a primeira divisão e para os objetivos. Exatamente, nem com Marco Moreno e muito menos com Lucas Áfrico, consegue ter uma solução, se quiseres, para ter um patrão da defesa e sobretudo para ter uma dupla de centrais consistente para o nível da primeira divisão. Na época passada, Ricardo Velho também já salvou muitos jogos, mas depois a equipa já salvou muitos jogos o que queria fazer com bola, e tinha alguns executantes de mais-valia técnica. Mateus Oliveira, Belumi, Duarte, por exemplo. Os jogadores que entraram, de regra geral, não estão ao nível daqueles que saíram. Isso, claro, é um problema. Não estão mesmo. E houve aqui também, do meu ponto de vista, algumas dificuldades em quem pensa o futebol do Farense, mas também do próprio treinador, porque em vários jogos não me pareceu ter tido as melhores escolhas na formação do plantel e naquilo que está a acontecer. Aí sim, do meu ponto de vista, é ainda mais preocupante, que é chegares à 6ª jornada com 0 pontos e, convenhamos, com o futebol a roçar o soporífero e com muito pouco por onde se veja capacidade para evoluir. A aposta em José Marreco também não deixa de ser estranha, ou seja, é um treinador que saiu em rota de colisão do Gil Vicente ainda antes do início da temporada. O desempenho que teve na fase final da temporada passada não me pareceu um desempenho muito impressionante em termos de Primeira Liga, mas cá está, é o Farense a apostar num treinador que, em termos de Segunda Liga,
com um plantel muito curto face às limitações que o Tondela tinha na altura para inscrever jogadores, acabou por fazer 2 bons trabalhos ao serviço do Tondela. A parte baixa do futebol português piorou bastante nesta temporada. Piorou, e, portanto, há equipas muito. Que se calhar sem grande mérito vão ficar. Isso aí é absolutamente claro, mas há clubes que estão a pedir a treinadores que sejam autênticos milagreiros, não haja dúvida sobre isso. Sem dúvida nenhuma. Às vezes, o alinhamento cósmico dos planetas prega partidas pouco simpáticas e o nosso Totti ao Totti passa, em parte, por uma delas, infelizmente. Depois de falar de forma aberta acerca da sobrecarga de jogos a que os futebolistas estão cada vez mais sujeitos, Rodri lesionou-se com gravidade no joelho e provavelmente não joga mais esta época. A mazela surgiu no empate a 2 golos entre o Manchester City e o Arsenal, onde mais uma vez o espanhol foi o farol da equipa de Pep Guardiola. Sem ele, a vida com certeza que será bem mais difícil. Tomás, e daí que o teu Totti vá para o médio campeão da Europa por Espanha? Essa é a grande nota que sai deste jogo. Podemos falar da forma como o Raya impediu que o Arsenal sofresse mais golos, da postura defensiva dos Gunners na segunda parte, depois muito criticada pelos jogadores do City, alguns gestos técnicos muito interessantes de Savinho no primeiro golo, de Calafiori no empate do Arsenal, da bola parada, também muito discutida pela questão do bloqueio ou não bloqueio. Ou melhor, falta ou não falta, porque bloqueio houve evidentemente, mas realmente aquilo que fica é a baixa de Rodri para o resto da temporada. E atenção, porque o City tem outros jogadores de qualidade, Kovacic, por exemplo, que estava a jogar bem no início da temporada. Gundogan também pode fazer esse papel. Exatamente, mas para se perceber a importância de Rodri, já leva 52 jogos de Premier League consecutivos sem perder quando está a jogar, entenda-se. Só um jogador na história da Premier League conseguiu mais do que isto, foi Sol Campbell. Na época passada o City teve 5 derrotas, 4 delas foram sem Rodri, portanto é o jogador nuclear mais do que qualquer outro neste momento para a Pep Guardiola, e por liderança, porque tem marcado golos importantes, porque constrói, destrói, é um médio de altíssimo nível e de facto não merecia, isto vale o que vale obviamente, mas era um jogador que fazia falta ao City e aos adeptos do futebol, portanto de facto há aqui uma certa ironia, porque tinha sido um dos primeiros jogadores a falar sobre a possibilidade de greve, que depois mais tarde poderemos discutir em semanas mais calmas. Sim. Mas de facto é isso que sai deste City Arsenal, uma lesão gravíssima de Rodri e um campeonato que vai ficar marcado também por esta lesão, porque o City vai perder força, isso não há dúvida. Depois de muito ter olhado para os futebols nórdicos, o Rumalheiro quis deslocalizar a sua arte, que vem depois para o sul de Espanha, onde deu de caras com o adolescente avançado andaluz. António Corder tem 17 anos e já joga e marca no Málaga, clube que já viveu melhores dias e está hoje na segunda divisão espanhola a tentar regressar à primeira. É uma pérola na Liga 2 espanhola, que eu creio que ficará muito pouco tempo no Málaga. Ele é internacional sub-18 por Espanha, tem 17 anos, completa 18 em novembro, mas acredito que já tenha algumas aspirações legítimas, independentemente de possivelmente a seleção sub-19 espanhola precisar dele para o início do apuramento para o Europeu Sub-19, mas creio que já começa a justificar espaço na seleção Sub-21. Ele em 6 jornadas tem 3 golos e 3 assistências, mas acima de tudo, muito para lá dos 3 golos e das 3 assistências, tem praticamente 4, 5 exibições de um nível altíssimo, de um jogador que é um vagabundo, se quiseres, na ligação entre o meio-campo e o ataque. Ele normalmente tem jogado mais pelo corredor direito, mesmo sendo destro, mas pode jogar pelo corredor esquerdo e pode também jogar nas costas do avançado. Aquilo que eu destaco é claramente a capacidade de condução notável que o Cordero tem, e estamos a falar do António Cordero. Ele tem uma capacidade de condução absolutamente extraordinária, com capacidade para sair da pressão em espaços curtos e depois ser também um jogador muito incisivo a atacar os espaços. Saliento, obviamente, a capacidade que ele tem de leitura de jogo, um QI futebolístico muito alto que lhe permite fazer vários passos de ruptura com muita inteligência, ainda que me pareça que é um aspecto em que ele ainda vai melhorar ainda mais do que já demonstra, mas depois também é um jogador com capacidade de chegar às zonas de finalização e ter um remate muito fácil e muito espontâneo com o pé direito. Sublinho também, obviamente, para além da velocidade e da capacidade de drible, a agilidade que ele tem, o que lhe permite também sair de espaços curtos com grande facilidade, e depois acrescentar também um elemento que é muito importante, sobretudo nos jogos, nos tempos de hoje, que é também a firmeza que ele mostra a bater bolas paradas, principalmente as bolas paradas laterais, mas acredito que num futuro também a bater bolas paradas frontais, porque é um jogador
que tenha essa capacidade. É um jogador tremendamente completo, é uma pérola que está no Málaga, é uma pérola que está na Liga 2, acho que dificilmente ficará no Málaga muito mais tempo, provavelmente o seu destino será a Liga 1 espanhola, mas acredito que também tubarões da Premier League estejam atentos à progressão deste jogador interessantíssimo, mais um a sair da formada de Málaga, mas sobretudo de umas camadas jovens no futebol espanhol que são absolutamente notáveis. Temos de perguntar ao nosso Nelson Monte o que é que acha, que anda lá. Sem dúvida, fica combinado se o Nelson entretanto falar connosco. Lá fora, no celebrado Derby della Madonnina, Paulo Fonseca foi buscar uma valiosa dose de oxigênio. Chegada esta época ao lado vermelho e preto de Milão, o treinador português venceu o Inter, rival e capitão italiano, por 2-1. O nosso Teatro dos Sonhos é sobre o que aconteceu no Giuseppe Meazza, onde o AC Milan se sobrepôs com o seu maior sentido de baliza ao ram-ram do Inter. Tomás, mas isto não é a única equipa italiana sobre a qual queres falar? Não, vamos dar um destaque ao Torino. Até podemos começar por aí, porque neste momento está no topo da tabela da Série A. E há que destacar o trabalho de Paulo Vanoli, um antigo adjunto de António Conte, e por isso já podem adivinhar que o Torino joga num 5-3-2 ou num 3-5-2 à la Conte. Ideia. Já vem dos tempos da seleção. Marca, exatamente, também lá esteve. E subiu o Veneza da época passada, agora está na Série A a equipa de Veneza. Saltou para o Torino, agora Ivan Juric também está na Roma, o antigo treinador do Torino. Esta equipa joga de facto nesse 3-5-2 ou 5-3-2, tem dois médios de eleição, a meu ver. Um jogador como Samuel Ricci, que já anda na seleção italiana, que está sempre a dar linhas de passe, à procura da bola, tem muito critério na forma como organiza e marca o ritmo dos ataques, e o Sérgio Ilic, que joga normalmente à esquerda do meio campo, também a dar esse suporte na construção. Por fora, dois alas que conhecemos bem, Borna Sousa, também internacional croata, andou muito tempo na Bundesliga, e Lázaro, o jogador que passou pelo Benfica, sem grande sucesso, é o ala direito. Nota para a dupla de avançados, Sanabria e Zapata, sendo que o colombiano fez história na Atalanta, continua a marcar golos e sobretudo de cabeça, é muito forte a jogar de cabeça, e de facto este Torino, não diria que vai ficar lá em cima até o fim, mas pode surpreender nesta temporada. Para o Milan era vencer ou vencer, porque as coisas não têm sido simples para Paulo Fonseca, e não apenas ao nível dos resultados, tem tido dificuldade para agarrar os adeptos e até se calhar para agarrar o balneário. Ficou na altura, na memória, a forma como Leão e Teo Hernandes não foram muito agradáveis, digamos assim, por terem ficado no banco e recusaram ir ao cooling break, à paragem que houve na segunda parte do jogo contra a Lazio. Mas a construção de equipa que estamos a ver, no fundo, é Paulo Fonseca. A ideia de juntar passos na construção para partir o adversário e depois atacar de forma mais rápida com os avançados. Manhã está muito mais envolvido do que estava anteriormente na construção deste trás. Gabia foi o herói, um jogador também de formado na Casa Milan, para dar essa vitória, esse oxigênio a Paulo Fonseca. E há aqui dois jogadores que vale a pena destacar, porque Teo Hernandes e Leão já têm muito destaque, já são figuras da equipa há algum tempo. E há aqui uma surpresa também lançada por Paulo Fonseca, que foi a utilização de Morata como um terceiro médio, ou segundo avançado, mas claramente nas costas de Tammy Abraham, ia pegar em Çalhanoğlu, o construtor do Inter. Mas os dois jogadores que ia destacar são Pulisic, talvez a grande figura da equipa neste início de época. Não parte do corredor direito, mete-se mais por dentro e aí pode fazer uso da facilidade de aceleração e de chegada à área. Marcou, de resto, neste jogo com o Inter, e tinha marcado também ao Liverpool a meio da semana, num jogo em que o Milan sofreu de bola parada duas vezes. De facto não tem sido um dos pontos de estabilidade desta equipa. E o outro jogador, quanto a mim, um dos melhores médios do futebol europeu nos últimos meses, que é Tijani Reinders. Fez uma segunda parte fabulosa. Dois grandes condutores de bola. Grandes condutores de bola, sendo que Reinders ainda tem também a mais-valia no passe. Tem tudo para ser uma grande figura deste Milan, com Paulo Fonseca, até porque é um jogador mais do que adequado para as ideias de Paulo Fonseca, que por agora ganhou algum tempo de vida em Milão, e vamos lá ver se consegue estabilizar e dar um passo em frente. Era uma vitória importantíssima, o Tomás já tocou nos pontos essenciais. Do lado do Inter, deixa-me só destacar a exibição do Di Marco no corredor esquerdo, porque foi absolutamente transbordante, mas sobretudo aqui dar a valorização ao trabalho que o Paulo Fonseca tem feito no Milan. Já estava a ser muito contestado, já se imaginaria aquilo que iria acontecer se o Milan não ganhasse ao Inter neste jogo depois da derrota diante do Liverpool, e aí uma derrota inapelável diante do Liverpool na Liga dos Campeões, mas há espaço para crescer e creio que
este Milan, principalmente, o Tomás tocou num aspecto essencial. Nós falamos muito, e estou aqui quando falo em imprensa em geral, em Theo Hernandez e em Rafael Leão, são jogadores que fazem o corredor esquerdo da equipa do Milan, mas sobretudo eu destaco a qualidade que o Reinders oferece na zona central do meio campo, tal como o Tomás para mim é neste momento um dos melhores médios do mundo e creio que irá continuar a crescer como médio com Paulo Fonseca, porque é um jogador tirado claramente de perfil para o treinador português e sobretudo aquilo que Pulisic, que é um jogador que tem tido um percurso tremendamente irregular, com muitas lesões, mas que tem uma qualidade esdrúxula e a verdade é que mais uma vez conseguiu num nível alto mostrar que tem capacidade para estar nesse nível e para criar desequilíbrios. E depois também, já agora, destacar que gostei muito do papel do Morata em termos de trabalho defensivo, na forma como procurou anular o trabalho tática excepcional, faz tremenda, tudo aquilo que lhe foi tremenda. exigido. Exatamente, e não foi por acaso que acabou por ser a opção inicial do Paulo Fonseca para anular o trabalho do Hakan Çalhanoğlu, que acabou por ter muitas dificuldades para entrar no jogo, bem mais do que aquelas que seriam expectáveis. O campeonato italiano, e reforçando a ideia do Tomás, está muito aberto nesta fase inicial, é óbvio que não será... absolutamente fantástico. Sim. Sei que a maior Sem parte dúvida. das pessoas não verá, não terá essa noção, mas é realmente de altíssimo nível, os Torinos, entre aspas... São grandes colocando equipas. A Premier League noutro patamar, que é um patamar inacessível, esta temporada a Série A, ainda mais do que em outras, está a oferecer-nos espetáculos de grande qualidade e não é por acaso que o Torino comanda a classificação nesta altura e que depois temos equipas na parte alta, se quisermos, nos 5 primeiros lugares, como o Udinese e o Empoli, que também são trabalhos de autor, juntando obviamente um Nápoles renascido e uma Juventus que, do meu ponto de vista, pode vir a ser e tem condições para voltar a ser campeã italiana, até porque até ao momento, e se não estou equivocado, porque não tenho aqui a cábula perto, não só não perdeu, como ainda não sofreu nenhum golo em termos de campeonato italiano e nós, apesar de ser o lugar comum e nós lutarmos contra esses lugares comuns, a verdade é que quem não sofre golos, seja em Itália, seja em qualquer lado do mundo, está mais perto de ser campeão. É a matreirice italiana, não é? Que ainda ouvimos muito. Sim, ser dito. Mas o campeonato está muito estimulante e sobretudo ver jogos do Torino e volto a salientar, nós temos um gosto muito parecido, mas jogadores como o Ricci, jogadores como o Elite e como o próprio Sanabria dão uma qualidade tremenda a uma equipa de meio de tabela como é o Torino, que está em primeiro lugar e do meu ponto de vista tem todas as condições para entrar pela luta europeia, porque obviamente não acredito que numa prova de regularidade e numa prova tão difícil como é a Série A, independentemente do desgaste que terão todas as equipas que estarão nas competições europeias, o Torino consiga manter muito tempo como líder do campeonato e até deixar um aspecto que me parece importante. Eu creio que o aspecto onde a equipa do Torino mostra mais debilidades é exatamente na sua zona defensiva, na zona central da defesa, mas tem um guarda-redes que muitas vezes também veste o papel de herói, não foi o caso do último jogo, que é o Milinkovic-Savic, o guarda-redes sérvio. E o Torino é uma mexórdia de nacionalidades e talvez essa debilidade defensiva tenha algo a ver com não ter nenhum italiano no 11, pelo menos no Exatamente. É o fim de mais um episódio do No Princípio Era a Bola, edição e sonoplastia do Tomás Delfim. Obrigado por nos ouvirem. Quanto a nós é tudo, um abraço e até para a semana. Caro ouvinte, daqui, posto emissor do movimento da música em Portugal. Eu sou Miguel Cadeia, diretor do Blitz, isto é um takeover. É isso mesmo, o podcast Posto Emissor tomou conta deste podcast que agora estava a ouvir. E temos um convite muito sério para lhe fazer. É para uma festa, diria mesmo uma grande festa. Vai ser no dia 12 de dezembro, na Mel Arena. E os bilhetes já estão à venda. O motivo desta celebração, 40 anos da Blitz. Isso mesmo, 40 anos da melhor música portuguesa, com concertos muito especiais dos Chutes e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João. O que vai poder ver, ouvir e sentir ao vivo é algo que promete ficar para a história, para a da Blitz e para a sua. Contamos consigo?